Mokuyu, Makuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Boa noite a todos e todas. Uma excelente quarta-feira das Iabás e de Xangô. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. E eu gostaria de falar sobre uma coisa que envolve a todos nós. Pediram para que eu falasse das ervas na última, o Carlão, né, indicado pelo mestre Indimocampo, pediu para que eu falasse das ervas e eu vou me estender um pouco mais sobre uma outra questão. Nós estamos inseridos, eu estou dentro da minha casa, provavelmente muitas pessoas estão dentro das suas casas, nossa casa se encontra inserida no bairro, este bairro se encontra inserido numa cidade, esta cidade num estado, este estado inserido num país, este país num continente e este continente dentro de um planeta. Logo, para que eu esteja aqui agora conversando com vocês, existem milhões de coisas acontecendo de forma interdependente. E eu gostaria de retomar aqui o universo, porque o planeta está dentro do sistema solar, o sistema solar dentro da Via Láctea, e assim por diante. É o macrocosmo. Pega água, por favor. É o macrocosmo, que é o universo, e este universo foi criado a partir de um princípio divino. O planeta, a planetogênese, a criação do planeta, tem uma inteligência divina por detrás dela. Assim como a androgênese, a criação do ser humano. E esta sabedoria, ela é desde o início do mundo até o início de cada corpo. Nós temos um verdadeiro Big Bang quando nós somos fecundados. Imagina uma única estrutura que vai se reduplicando, como falei da casa, de 1 para 2, de 2 para 4, 4 para 16, e assim a célula vai se multiplicando, aliás, o óvulo após ser fecundado. E é interessante que esta força, esta energia, este axé, que é necessário para a pulsão da vida, ele vem do poder divino do orixá, no caso, Inquice Vodun, Nossa, agora sumiu, Inquice ou Vodun. Enfim, esta força, ela é imprescindível para que a vida se faça. E também Exu, porque não adianta ter a força e não ter quem trabalhe com esta força. Por isso que a gente fala, todo mundo tem Exu no corpo. E o meu pai de santo, pai Rivas, dizia, se falam se eu tenho demônio, Exu no corpo, eu tenho, porque para eu estar vivo eu preciso ter Exu. Exu é que mexe com esse axé. Ele que mexe com todo o princípio de vida, da reorganização da vida. Mas não é bem isso que eu ia falar hoje. O ser humano, é uma frase antiga, dizem que o ser humano sábio imita a natureza. E imitar a natureza é ter o equilíbrio do nosso axé. Vejamos o nosso corpo. O nosso corpo é igual ao nosso planeta. É constituído em sua maior parte de água, líquidos. Nós temos uma camada gasosa, né, que é a nossa respiração. Para que nosso organismo possa funcionar, nós precisamos de oxigênio. Eu posso até passar um período grande sem beber água, mas eu não posso passar um período grande sem respirar. Então, nós temos água, ar, fogo, que é a energia que vai por meio dos alimentos e outras tantas formas fazer você ficar vivo. E os sólidos, né? A terra, que é o osso, os sais minerais que constituem o nosso organismo. Então, nosso corpo, ele é igual à estrutura do planeta.
Se eu destruo a estrutura do planeta, eu estou destruindo a estrutura do meu corpo. O orixá, ele está vivo no universo, ele está vivo na nossa Via Láctea, ele está vivo no nosso planeta e ele está vivo na natureza deste planeta e no nosso corpo. Então, manter a natureza íntegra é manter o meu corpo íntegro. Então, o homem sábio imita a natureza, mantém a integridade dela. Bom, agora eu gostaria... Pediram para que eu falasse das ervas, mas eu vim aqui com uma outra questão. Nossa, tá pesado. Todo mundo sabe o que é isso? Isso é uma moranga, né? Nós sabemos que todo alimento, ele é oriundo da natureza. Todo alimento tem axé, tem força, tem vida. Todo alimento. Só que existe uma diferença quando eu ponho um alimento na minha mesa e quando eu ponho um alimento num axé, por exemplo. Quando eu vou fazer uma oferenda, um preceito, uma obrigação. Qual é a diferença desta moranga, que eu posso comer um belo camarão na moranga, e eu, no candomblé de caboclo, dar isso para o caboclo? Dar moranga para ele como um alimento sagrado. Porque se eu vejo isso no supermercado, ela não tem o poder religioso que eu dou dentro do terreiro. Mas ela tem a energia vital necessária e o axé para ter vida. Quando vai perdendo o axé, isso vai morrendo. Por isso que a gente tem que dar coisas boas para os orixás e para os ancestrais. Caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro. A gente precisa dar coisas boas. Porque aqui tem axé. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o axé, ele também depende de como a gente pensa e sente aquela força, aquela vida. Eu posso comer essa moranga sem pensar em absolutamente nada. Mas eu posso dar esta moranga numa oferenda, num preceito, numa obrigação, e dar a ela um poder divino. E este poder divino vai fazer com que o axé deste alimento, ele se expanda. Então, o que acontece conosco no cotidiano? Nós separamos o que é sagrado do que é cotidiano. A gente não entende mais as coisas caminhando juntas. Sagrado e cotidiano. Por que comer na minha casa é banalidade e comer no terreiro é sagrado? Por que beber uma água, para mim, eu faço isso de forma automática quando eu me recordo, e dentro do terreiro essa água tem uma outra conotação. É porque ela aciona a nossa memória divina. Ela aciona o poder da nossa memória divina. E esta memória divina carrega esta energia, essa força espiritual, esse axé que vem do orixá. Então, uma moranga dentro de uma oferenda pode se transformar num instrumento excepcional para a gente ofertar para caboclo, principalmente no candomblé de caboclo. Isso aqui é muito bem aceito, é uma energia muito bem aceita. Os terreiros, quando colocam ali, ele está querendo não só dar de comer, como nós fazemos no nosso cotidiano, mas realimentar a estrutura, a vida, a energia, o axé. E isso aciona uma memória espiritual. Esta memória espiritual, ela conta com o poder do zelador, da zeladora, da mãe, do pai de santo, que vai imprimir naquilo um pedido, a força da sua mente, do seu sentimento, e vai dar uma vida especial para isso. Eu posso olhar um milho. Isso aqui é um milho, uma espiga de milho. Esse milho, ele pode me lembrar a praia, que eu moro aqui do lado, né, e vende muito milho na praia. Ou ele pode me lembrar um ancestral ou um orixá. Esse milho, ele pode ser uma comida qualquer, ou ele pode ser um elemento sagrado, que tem força viva nele.
O mesmo acontece com o melão, o mesmo acontece com a maçã, verde ou vermelha, o mesmo acontece com a laranja, que é tudo do nosso dia a dia, mas se colocado numa oferenda, ela se transforma em força poderosa, revitalizante e traz axé para nossa casa. Isso é fetichismo? Isso é curandeirismo? Isso é banalização do divino? Não. Isso é dar o poder divino, o axé, o lugar que ele tem de fato na nossa vida. Quando nós comemos estes alimentos dentro das casas de santo, eles ganham um poder muito, mas muito especial. Eu tô aqui com essa moranga gigante, né? Eu vou dar para caboclo mesmo essa moranga. Mas eu queria trazer aqui 2 milhos. É assim, ó, é só um pouquinho, que são um milho branco e o milho amarelo. Esse milho aqui não vai estourar jamais. Esse estoura. E isto é uma coisa maravilhosa do axé. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aqui eu vou dar só vou só falar. E se concentra, se expande. Isso são 2 forças, o axé branco e um axé vermelho. Vegetal. Isso é axé. Isso aqui não é um produto qualquer. Isso é fonte de axé. E esta fonte de axé, se eu souber usar, ela é poderosa. Extremamente poderosa. E quando a gente coloca isso nas casas de santo, fala assim, nossa, que gente mais sem noção, ficar pondo comida pro santo, dando comida pro caboclo, vai no meio do mato entregar as coisas. Isso aí é muito primitivo. Não, isso é muito sábio. Isso é uma sabedoria que faz parte da medicina tradicional das religiões afro-brasileiras e dos povos tradicionais. Essa é uma sabedoria que pode resgatar o axé individual e coletivo. Bom, não sei quanto tempo foi hoje, né? Eu vou... Aqui eu dei um herói para vocês, viu? Essa história do milho aqui, olha, é uma coisa... Titia, olha o que você tá fazendo. Essa história do milho, isso aqui é muito... A gente estoura a pipoca, né? A gente frita. Eu posso fritar a pipoca com muitas coisas. Muitas. E cada coisa que eu ponho para fritar uma pipoca tem um significado completamente diferente do outro. Mas aí eu trouxe hoje uma folha, para dizer, para o Carlão não dizer que eu menti, né? Que eu falei que ia falar. Eu trouxe hoje aqui uma folha de hortelã. Eu quero que vocês prestem atenção, porque hortelã não é tudo igual, viu? A gente olha e fala assim, nossa, é hortelã, existe hortelã, um hortelã chamado hortelã-pimenta. É outra coisa. O poder que tem este hortelã não é o mesmo que tem o pimenta. E se nós usarmos, como eu falei, precisa conhecer erva. Porque se eu uso indistintamente, eu posso trazer sérios danos para as pessoas. Eu preciso saber muito bem as características de cada erva. Esta folha, eu vim hoje de branco para poder colocar aqui, além de ser extremamente cheirosa, que ela tem um cheiro característico, né? Delicioso, por sinal. Ela é uma folha, quando eu pego a textura, ela é uma textura ondulada, mas não é aveludada. Então, é uma das formas que eu falei, e a forma dela é mais arredondada, né? Ela não é tão pontiaguda. E o hortelã é uma erva que, entre muitas coisas, na sabedoria popular, entre muitas coisas, se utiliza muito como vermífugo para criança. Além de outras coisas que a gente utiliza dentro do santo, que é um excelente calmante.
Aí outras coisas aí ficam para os pais e as mães de santo definirem, falarem o que eles desejam. Vou abrir para perguntas. O Franklin Dantas disse que também tem o hortelã da folha miúda. Diz que Tem mesmo. cada um tem um objetivo. Muito bem, Motumbá, obrigada por sua interferência, tem toda a razão. Dependente do formato, da qualidade, é o orixá que vai. Muito bem dito. Pergunta do Aldrey Sassahara de Itanhaém. Uma bênção, hein? Qual a importância de, por exemplo, fazer rezas ou agradecer a oportunidade do alimento antes de uma refeição? Eu acho que é um despertar para a nossa realidade espiritual, né? Porque cada alimento que a gente consome todo dia, ele também tem uma força, ele tem um axé. E esse axé eu estou introduzindo e ele traz energia, tanto é que a pessoa que não come tende a perder suas energias, ficar debilitada e morrer. Então, comer todos os dias, periodicamente, também é uma forma de manutenção do axé. Tanto é que para nós, do santo, às vezes você tem um euó, uma quizila, um interdito, tem certos alimentos que, ao invés de dar axé para você, vão trazer transtornos para o seu axé. Tem pessoas... A gente não tem alergia, tem comidas que a gente fala assim, olha, não posso comer tal comida que eu tenho alergia. De glúten, por exemplo. Não posso lactose, não posso comer coisa com lactose, com glúten, que eu tenho uma alergia. É como se fosse uma alergia espiritual. Então, tem determinados alimentos que acionam uma alergia, uma memória em você, que não é uma memória positiva. Então, esses alimentos são evitados. Mas o alimento em si, do cotidiano, ele tem uma memória espiritual. E quando nós o consumimos, despertamos essa memória em nós. Lembrar disso potencializa seu alimento. Pergunta da Adriana Rose, de Praia Grande. Bênção, minha mãe querida. Bênção, Adriana. O ato de se plantar em casa alimentos que você julga parte do seu axé tem o mesmo poder ou similar ao que a senhora acabou de explicar? Eu acho que todo alimento tem o axé. Tudo da natureza tem axé. É lógico que quando eu pego uma erva lá no meio do mato, ou um alimento lá no meio do mato, ele não tem interferências diretas, né? Do ambiente doméstico, que nem sempre é tão positivo, do ambiente urbano, que são muitas mentes pensando juntas. Lá no mato é como a mente e a cabeça do orixá que está ali. Mas é válido. E eu já disse para vocês, eu tenho na minha casa... Eu não tenho uma roça grande, mas na minha roça eu também tenho para uso ritualísticos. Que é pergunta do Jorge Batista, do Rio de Janeiro. Bênção, minha avó. Quando fazemos uma oferta numa restituição de axé no terreiro, como este axé alimenta o terreiro? E como parte dele também é assimilado pelos médiuns? Axé não tem fronteira, meu filho. Sempre quando você está num ambiente onde se faz axé, se produz axé, todo mundo participa. Por isso que quando determinados rituais você está ali, você pega e distribui para todas as pessoas comerem. Você está fazendo com que fisicamente esse axé também seja absorvido, mas ele já foi absorvido de outras formas. Então o axé para uma casa de santo não tem fronteira. Por isso que a gente fala, toda vez que um irmão nosso recebe uma consagração, uma obrigação, uma iniciação, o axé da casa aumenta. Porque ele tendo mais axé, todo mundo terá mais axé. Pergunta da Fátima Silva, sua bênção. Bênção, Fátima. Eu costumo cozinhar rezando. Assim desperto o axé dos alimentos? Com certeza, seu coração em paz vai fazer qualquer alimento ficar sagrado, minha filha. Isso é muito importante. É diferente de você cozinhar rezando, de você cozinhar xingando, né? Isso é uma diferença porque o nosso afeto, nosso sentimento, ele tá ali. E a gente, quando faz as comidas do santo, a gente reza muito sobre ela, minha filha. Pergunta da Erika Jorge Carneiro, de Itanhaém. Mãe, bênção. Os alimentos industrializados e processados perderam muito axé? Perderam. Isso tanto é que até a parte nutricional, ela é reduzida. E existe uma série de senões. Os embutidos, por exemplo, têm muitos senões.
porque ele não é um alimento que mantém uma estrutura boa para ser consumido. O ideal é a gente consumir o alimento mais natural possível. Eu sei que na era do fast food, falar isso parece até uma coisa que é brincadeira, né? Mas quanto mais próximo do possível, do natural possível, mais axé você tem. Embora os agrotóxicos estão contaminando os nossos alimentos. Pergunta do José Rojas, do Chile. Bênção. Sua bênção, minha mãe. Como fazer com aqueles alimentos que compramos no mercado podem ter sido colheitados por uma pessoa com raiva? Assim como a gente higienizar as verduras, temos como higienizar o que vem do supermercado? Meu filho, o mundo moderno nos trouxe os seus ônus. Um deles é esse. Quando eu plantava, quando eu colhia, eu sabia o que estava acontecendo. O mundo moderno nos distanciou disto. Hoje nós consumimos o que as pessoas produzem física, psíquica e emocionalmente. É a sua bênção. Há casas hoje, a pergunta da Andréa Soares. Bênção, Andréa. Há casas hoje que usam plantas que estão secas para os preceitos. O que acha que elas podem trazer? Podemos substituir o EGE pela seiva das plantas? Bênção, isso é muito controverso, é um tema muito difícil. Eu sei que existe hoje um candomblé vegano. Eu ainda sou do candomblé tradicional. Eu sou do candomblé tradicional. Mas eu respeito. Eu acho que as plantas elas têm um poder muito grande, mas que este poder, ele não exata. Os axés, como eu falei, existe mineral, vegetal e animal, né? Aí a gente vai trabalhar com determinadas qualidades de axé. E se a pessoa consegue atingir o objetivo dela, está tudo certo. Quanto às ervas secas, nós usamos para defumações. As ervas secas ela faz parte do nosso ritual. O que eu disse na penúltima live, é que a erva não pode secar o sol. Que é outro problema que nós temos quando compramos ervas de fora, secas. Eu compro ervas secas também. Porque a gente não sabe exatamente como é que elas se procederam. Quando é alguma coisa para um axé, uma coisa da casa, aí eu produzo minha própria erva. Pergunta da Sumai Miguel Gonçalves, tem aí. Bênção, mãe. Bênção. Apesar das religiões afro-brasileiras serem estigmatizadas por essa questão das oferendas, muitas outras religiões cristãs fazem uso de oferendas, não fazem? Todas as religiões fazem. Olha que coisa interessante. Quando você acende uma vela, é uma oferenda. Quando você dá um copo de água, é uma oferenda. Quando você põe uma flor no seu altar, no seu peji, no seu jubó, é uma oferenda. Quando você senta-se na ceia de Natal para dividir com a família, é uma oferenda. No dia de ação de graças, é uma oferenda. Quando você vai participar do bar mitzvah, tem oferenda. Então, todas as religiões, elas têm as suas oferendas. O que há com as religiões afro-brasileiras é um preconceito religioso. Se não, racismo religioso. E pode ser a última, meu filho? Pode ser. Tem a pergunta do Célio Antônio Corrêa Marques Antônio, que sei que ele é de Minas Gerais, não sei a cidade. Bênção, Célio. Bênção, meu filho. Bênção, minha mãe. A sabedoria de terreiro que a Mãe de Santo traz, inúmeros benefícios. No caso das ervas, dentro da predição, prevenção, nos escuda, fortalece e protege. Na doença manifestada, já no corpo físico, tem eficácia no tratamento? Tem. Não estou dizendo que a erva substitui outros tratamentos, quero deixar isso bem claro. Mas a erva tem sim eficácia. Por exemplo, todo mundo que tem dor de estômago hoje toma omeprazol. Antigamente não existia, muita gente tomava espinheira santa. Então ela pode complementar com os tratamentos. Ela ainda pode circular complementando com os tratamentos. Em muitos casos as pessoas não têm dinheiro para comprar medicamentos. Então as ervas são muito bem-vindas no tratamento.
E não é ação preventiva e curativa, né? Porque a preditiva é no jogo, viu, meu filho? Tem mais uma pergunta, só dá para fazer a última? Tá. Pergunta da Jaqueline Moraes de Itanhaém. Benção, mãe. Benção. Complementando a pergunta da sua mãe Miguel Gonçalves, há também quizilas nas outras religiões? E se há, no entanto, são mais aceitas pela sociedade? Sim. Por exemplo, a comida judaica, ela tem todo um procedimento. E existem coisas que não podem ser comidas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existe uma indústria voltada para este tipo de comida, para a comida para os judeus. E esta comida, ela é consagrada, ela é feita todo o processo em grande e larga escala. Então, eu estou usando aqui, mas poderia usar outros alimentos, né? Os islâmicos têm, agora eu me escrevi, o Mahavira era... O pessoal da corrente de Mahavira, que também eles têm uma série de restrições alimentares. Então, isso existe para todas as religiões, todas. Em maior ou menor proporção, porque a gente também acabou se afastando dos preceitos religiosos. Muitas pessoas vivem a religião em contato marginal e não num contato direto, né? Isso também muda todo este contexto em relação às questões alimentares. Aí encerramos, porque hoje acho que as perguntas se delongaram um pouco mais, e eu vou fazer o sorteio para o livro Ética, do meu filho de santo, João Carneiro. E é interessante que... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô sem óculos, tá difícil até para achar o pedacinho do papel. Laís Milazotti. Sua filha. Minha filha de santo. Que também colabora com as cestas básicas. É bom que se diga que meus filhos e filhas colaboram e muito com a cesta básica. E é interessante, Laís, que você ganhou um livro de ética, e eu vou sortear aqui o Mestre Iluminando Consciência, que acabou de ser lançado, que fala muito, muito sobre a ética entre pai e mãe de santo. A ética, recebemos uma visita aqui agora. Aliás, a visita provocou confusão. E, enfim, a ética, ela é imprescindível entre pai e filho de santo, mestre, mestra, discípulo e discípula, e sem ele não há vida longa na iniciação. Agora, este daqui vai para... Juliana e Daniel Nestrovski. Também meus filhos de santo. Hoje minha comunidade foi beneficiada pelo sorteio, né? Raramente eles saem. Agora eu preciso dizer para vocês que eu tive uma live que foi exatamente com as pessoas que adquiriram na pré-venda este livro. E neste dia a Arqué caiu na bobagem de dizer que ela ia dar 30% de desconto. E eu logo vim pedir uma participação nas vendas para a campanha de solidariedade. Eu pedi que estas vendas podiam ser estendidas à campanha de solidariedade. Então, agora nós temos o cupom 30 Solidariedade. Solidariedade 30. Ou Solidariedade 30. Quem comprar, então é Solidariedade 30 em caixa alta. Quem comprar vai estar ajudando as cestas básicas. Só não vale para lançamentos e os box que já tem box que estão lá com vários descontos na internet. E assim eu agradeço a todos e todas, espero que vocês tenham uma excelente semana. Nos veremos no domingo e estou pensando em mudar este horário de quarta-feira para um pouco mais tarde, porque muitas pessoas retornaram ao trabalho. Usem máscaras, não deixem de usar máscaras. Usem álcool gel, procurem se proteger. A máscara, lembro vocês, vale para cada 2 horas. Após 2 horas, a sua máscara já está contaminada. Vá ao trabalho com 2, 3 máscaras na bolsa. Por isso, nossa campanha também se estende doando máscaras
para que as pessoas tenham condições de sair de casa protegidas. E assim encerro Macuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve, Aranaúja.